Sejam todos bem-vindos ao primeiro vídeo do nosso canal. E aqui na Prime 21 Investimentos, vamos analisar o Bitcoin. Uma semana conturbada. Abrimos a semana aqui com uma queda expressiva, uma das piores semanas do Bitcoin, mas encaminhamos para o último dia da semana, o Bitcoin se encaminha para o seu fechamento, abrindo no domingo com uma alta. E vamos entender o que o gráfico mostra para nós nesse momento que a incerteza domina o mercado. 50% de chance de cair, 50% de chance de subir. E qual é o rumo? Vamos para o gráfico. Aqui temos a abertura do dia em alta. O domingo abre em alta, depois de uma semana que o Bitcoin ele simplesmente parece que derreteu, mas derreteu vindo buscar aqui a região da média de 200 semanas, uma região muito importante que ele está exatamente em cima dela nesse momento, decidindo qual vai ser o fechamento. E essa queda ela se agravou depois que nós tivemos aqui a perca da região dos 65 mil dólares. Esses 65.700 dólares, uma região muito importante, principalmente no gráfico semanal, que é o pico, o topo do ciclo de 21. E aqui a gente gera muita liquidez nessa região entre 65 mil e 60 mil, que foi a região que o Bitcoin perdeu os 65 mil e veio buscar abaixo, justamente com essa agulhada aqui abaixo da média de 200, consumindo essa liquidez que tinha sido formado do topo anterior. No dia de hoje a gente vê uma alta ainda discreta, a gente tem um alto volume de negociação, mas não tivemos o clímax no volume. O que seria o clímax no volume? É quando o volume ele está muito acima, como aconteceu aqui nessa região, quando ele bateu os 60k a primeira vez. Então, a gente tem um alto volume, mas fica um gostinho de cabe mais uma queda, cabe mais um flush, para que a gente tenha realmente um pico de volume, um clímax, que aí sim poderia marcar o fundo local. Mas estamos aqui bem esticados para baixo no RSI, que chegamos a bater aqui regiões de 13, 14 pontos aqui, que realmente mostra que esticou demais essa queda. Basicamente saímos ali da região dos 82 mil dólares e fomos parar na região de 59. Então, para a gente ter um respiro, é natural que o Bitcoin ele venha em alguma faixa da retração de Fibonacci, que aqui a gente pode observar a primeira faixa começando nos 64 mil dólares, mas que realmente ele expressaria alguma força se ele passasse um pouco acima e viesse aqui na região de 0,5, 0,6. E essa região é uma região importante porque conflui com uma linha, uma LTA que nós tínhamos aqui, uma linha de tendência de alta, que foi perdida e que também colaborou para que o preço viesse aqui abaixo. Então, natural, depois desse RSI totalmente esticado para baixo, um volume expressivo, que a gente tenha uma recuperação breve aqui para uma definição dentro dessa área, para ver se a gente vai de fato reverter esse movimento para cima ou se vamos bater em alguma dessas regiões e continuar fazendo quedas. E se continuar fazendo quedas aqui, a gente tem os alvos, porque se observarmos que muita gente fala em Bitcoin abaixo dos 50k, que existem muitos dados aí de on-chain que determinam ali um interesse de preço lá embaixo, a gente nota graficamente que tem um setor de liquidez nessa faixa que se estende dos 55 ao 52 e um suporte que a gente se encontra aqui nos 49. Então aqui a gente pode sim acabar perdendo essa região e depois dessa perda de região acabar fazendo um fator de reversão, talvez aqui até mesmo algo como um ombro, cabeça e ombro, ele cai mais um pouquinho, ele tenta retornar, não consegue, aí de fato vai lá embaixo, aí ele tenta retornar novamente, tem uma rejeiçãozinha, um pullback, e aí de fato reverte
e a gente teria o fundo do bear market marcado dentro dessa faixa dos 55, 52, talvez até nos 49. Então é bem plausível essa tese, porém, se a gente consegue fazer os níveis de reversão aqui, a gente consegue talvez reverter o ciclo com esse fundo dos 59. Para isso, poderia até mesmo bater aqui, fazer o rompimento dessa LTA perdida, chegar nessa região que era o suporte do movimento anterior, que é a região dos 74 mil, fazer um pullback e aí sim continuar essa alta que vai confluir com um rompimento de médias importantes que nós temos aqui. A média de 50 e a média de 200 dias. No mensal, tivemos um dado importante aqui também. Nessa queda, nós tocamos exatamente na média de 50 do mensal. Então, aqui a gente tem a confluência da média 50 do mensal, da média 200 do semanal, e a gente sabe que compras nesse ponto são ótimas compras, pensando em compras cíclicas. O que não podemos exagerar aqui é pensar que cabe alavancagem em qualquer tipo de movimento, que aí fica muito fácil para ser liquidado. No gráfico de 4 horas, a gente vê que o Bitcoin ele faz a queda, caberia um flushzinho a mais aqui, um volume mais alto, ele entra num padrão de fazer um fundo, um topo, um fundo mais alto, e lateralizou, e agora ele vem fazendo um rompimento para cima, mostrando força. No curtíssimo prazo, se a gente partir por 1 hora, a gente vai ver esse fundo sendo formado, esse topo, esse fundo, esse topo mais baixo, um fundo mais alto, e aí agora um rompimento da média de 50 no gráfico de 1 hora. O que começa também a aparecer algumas bases visuais. Se a gente traçar aqui uma linha de tendência, a gente já começa a ter alguma coisa para se apoiar visualmente dentro desse movimento de recuperação. Se a gente tiver a confirmação desse rompimento junto com a sustentação dessa região, dessa LTA, que é um suporte visual, a gente começa a ver de fato o preço a fazer uma recuperação. E essa recuperação, qual seria o ponto importante? A confluência do topo anterior aqui de 1 hora, que é justamente a faixa de 0,2 de FIBO nos 64 mil dólares. Então, antes de passar dos 64 mil dólares, nada feito para uma alta mais expressiva. Podemos bater aqui e simplesmente voltar lá embaixo. E dentro disso, também fazer algum suporte e romper essa região dos 64, que vai se encaminhar para a região dos 65.700, que foi a região perdida que desencadeou essa queda. Para o fechamento, domingo, hoje, às 9 horas, que seria muito interessante, era ver o Bitcoin tendo essa recuperação, sustentando essa média de 200 e ele conseguindo fechar acima dos 65.700, ficaria um cenário muito otimista, pensando na manutenção que ele conseguiu se sustentar nesses fundos anteriores aqui. Mas tem que mostrar muita força até as 9 da noite para ele conseguir fazer esse fechamento. Se ele fechar abaixo, a gente vai ter que acompanhar os próximos dias para ver esse padrão de lateralização, e se fechar abaixo da média de 200 e principalmente abaixo dos 60 mil, aí aumenta muito o risco de ele vir buscar essas faixas inferiores nas próximas semanas e fazendo movimentos laterais que talvez faça a formação de fato do bear market e venha depois, posteriormente, a subir. Então temos que acompanhar. Esse domingo fala muita coisa para nós, curtíssimo dos prazos. A gente acompanha dentro de 1 hora e a gente vê que já começamos a ter algum movimento com rompimento
para cima, mas nada muito confiante. E aqui é um micro do tempo. Então não podemos ficar confiante num gráfico de 1 hora dentro de um cenário que está mostrando muita indecisão e muita liquidez sendo formada para os dois lados do mercado. Esse fechamento do domingo promete e eu volto a qualquer momento, dependendo aí desses movimentos, mas principalmente amanhã. Vamos dar um review dentro do que aconteceu nesse fechamento e começar a ter uma visão de planejamento para a semana. E aí, o Bitcoin, ele vai para cima, ele vai para baixo, ele vai lateralizar? Conta aí, coloca no comentário qual que é a sua visão, a sua opinião e vamos discutir junto e aprender e trazer uma visão realista do mercado. Um abraço e até a próxima.